Quero falar primeiro da reformulação do Corinthians. 9 jogadores terão contrato encerrado no final do ano. Com exceção do Lucas Veríssimo e do Rafael Morato, do Rafael lateral direito, os dois têm contrato só até o meio do ano. Né? Justamente o Rafael que não está sendo aproveitado para lugar nenhum. Esse poderia ser dispensado. O Lucas Veríssimo é um jogador que caiu como uma ficha, caiu como uma luva no time do Corinthians, né? Esse não tem contrato até o final do ano, vai ficar pelo menos até a metade do ano que vem. O Juan Oliveira tem contrato até o final do ano. O Juan Oliveira é uma dúvida. Será que o Corinthians vai comprar o Juan Oliveira? O Vanderlei Luxemburgo gosta muito do Juan Oliveira. É um jogador tático. Ficou mais de 1000 dias sem jogar futebol. É um jogador que eu gosto particularmente muito dele para compor o elenco. Eu acho que vale a pena renovar o contrato com o Juan Oliveira. Fábio Santos eu já acho que já não deve mais renovar o contrato. Tem contrato até o final do ano, muito obrigado, Fábio Santos, pelos serviços prestados, mas já era, já não dá mais. O problema é que o lateral esquerdo reserva do Fábio Santos é o Bidu, né? É o Bidu, que também é ruim que pelo amor de Deus, né? É pior do que café de pensão. Mas o Corinthians vai ter que contratar outro lateral esquerdo, não vai ter jeito. Renato Augusto é outro que termina o contrato no final do ano. O Renato Augusto, esse vai renovar contrato por mais uma temporada. Pelo menos uma temporada. Já está conversando com os demais, com a diretoria do Corinthians, com a atual diretoria do Corinthians, com o Duílio Monteiro Alves, para renovar contrato por mais uma temporada. O Gil, zagueiro, é outro ponto de interrogação. Será que renova o contrato ou será que não renova o contrato? Eu não renovaria o contrato com o Gil. Tudo bem que ele melhorou depois que o Lucas Veríssimo foi contratado, mas eu não renovaria o contrato com o Gil. É outro que tem muita história no Corinthians, mas PT saudações, que vai embora e que o Corinthians traga um zagueiro de maior qualidade. Paulinho tem contrato até o final do ano, mas como ele se machucou, vai ficar um tempo mais longe do Corinthians. Então ele só vai terminar o contrato dele quando terminar a recuperação. Giuliano também não dá mais, hein? O Giuliano também tinha que mandar embora. É o outro que não dá para renovar contrato. Termina o contrato dele no final do ano, Giuliano, tchau, já não dá mais. E o Cantillo? Cantillo até o final do ano. Cantillo está fazendo o que no Corinthians? O que está fazendo no Cantillo? O que o Cantillo está fazendo no Corinthians? Já era para ter ido embora, né? Assim como o Luan foi embora para o Grêmio, o Cantillo também já era para ter ido embora. O Gustavo Silva Mosquito renovou o contrato, vai ficar por mais uma temporada. O Maicon fica até o final do ano emprestado até o Shakhtar, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Não se sabe se vai renovar o contrato. Hoje ele é titular absoluto do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas depende do próximo técnico para saber quem vai ser técnico ou não. E o Bruno Mendes, há quem diga que ele tem uma proposta do Flamengo. E eu fiquei preocupado com essa situação. O Bruno Mendes tem contrato só até o final do ano. O Bruno Mendes tem que contratar logo, o Corinthians tem que contratar logo o Bruno Mendes. Terminando esta janela de europeia, que termina agora no dia 14 de setembro, o Corinthians tem que sentar para renovar o contrato com o Bruno Mendes, porque é um excelente zagueiro e, além de zagueiro, joga também de lateral direito. Então, são 9 jogadores do Corinthians que terminam o contrato no final do ano. O Corinthians tem que tomar muito cuidado com essa situação, vai ter que passar por uma reformulação, muitos jogadores serão mandados embora, mas o Corinthians também não pode mandar embora sem contratar outros jogadores. Tudo isso pensando em 2024. Por que pensando em 2024? Porque 2024 tem as eleições em novembro, tem as eleições para 2024. O Corinthians terá um novo presidente, não será mais o Duílio Monteiro Alves. Da situação, o André Luiz, o André Negão, é o candidato à situação. Ele está aí ao lado do Duílio e ao lado do Andrés Sanches. E se for eleito presidente do Corinthians, o Andrés Sanches passa a ser o nome forte do futebol do Corinthians. Inclusive, com a possibilidade grande
do Mano Menezes ser o técnico do Corinthians para a próxima temporada. É o que se diz nos bastidores do Parque São Jorge. O Andrés adora o Mano, já trabalhou com o Mano em outras oportunidades, inclusive na seleção brasileira. Se o Andrés, se o André Negão ganhar a eleição, o Mano vai ser o técnico do Corinthians para a próxima temporada. Mano Menezes, treinador corintiano, que já foi treinador corintiano em outras oportunidades. Mas ele não é o único candidato. O outro candidato é o Augusto Melo. E o Augusto Melo tem uma preferência pelo Tite. O Tite, ex-técnico da seleção brasileira, o maior técnico da história do Corinthians, o Augusto Melo tem uma preferência pelo Tite. Assim como o Duílio também tinha uma preferência pelo Tite, né? O Duílio Monteiro Alves também tinha preferência pelo Tite. O Augusto Melo vai tentar fazer, desde que ele seja eleito, ele vai tentar fazer um contrato com o Tite por 4 temporadas. Um contrato extenso com o Tite por 4 temporadas, fazendo com que o Tite comande todas as categorias de base do Corinthians. Não só o time profissional, mas também todas as categorias de base do Corinthians, o que seria uma excelente ideia. O Tite estava negociando o seu futebol, negociando o seu passe com o futebol da Arábia, não deu certo, também chegou a negociar com os Estados Unidos, também não deu certo, o Tite está livre, então numa dessa o Tite pode ser convidado. O Tite é unanimidade no Corinthians, né? Tanto de um lado quanto do outro, ele acaba sendo unanimidade, é o técnico que ninguém ia ter um senão em relação ao Tite. É o maior técnico da história do Corinthians, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo e tem tudo para voltar a ser o técnico do Corinthians. Agora o nome do Vojvoda também é um nome que é bem comentado lá nos bastidores do Parque São Jorge. O nome do Vojvoda é comentado tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto na situação quanto na oposição. O nome do Vojvoda, que hoje é técnico do Fortaleza, ele é comentado dos lados do Parque São Jorge. Mas o André Sanches, se depender do Andrés, não será o Vojvoda, porque o André Sanches tem uma certa reticência em trabalhar, uma certa resistência em trabalhar com técnicos estrangeiros. Ele prefere técnicos brasileiros. Então o Vojvoda estaria mais para o lado do Antônio Melo do que para o lado do Andrés Sanches. E tem um outro técnico que gostaria muito de trabalhar no Corinthians e tem dado recados para o pessoal que trabalha no Corinthians. É o Fábio Carille. O Fábio Carille gostaria muito de trabalhar no Corinthians. Já disse algumas vezes que gostaria de voltar a trabalhar no Timão. Fábio Carille, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Corinthians, ao lado do Tite, ao lado do Mano Menezes. Mas acontece que o André Sanches não gosta do Fábio Carille, por algum motivo que até hoje ninguém sabe qual é, né? O próprio Fábio Carille, perguntado, ele diz o seguinte: olha, eu gostaria de trabalhar no Corinthians, mas eu sei que o Andrés não gostaria que eu trabalhasse lá. Então, numa dessa, o Fábio Carille vai ter que torcer para o Augusto Melo ganhar a eleição para que ele tenha a chance de ser o técnico do Corinthians na próxima temporada. O certo mesmo, meus amigos, é que o Vanderlei Luxemburgo não será o técnico para a próxima temporada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Timão. Gabriel Moscardo, entre o Chelsea e o Barcelona, entre a Inglaterra e a Espanha. Ele fica até quando no Corinthians? Essa é a pergunta que todo torcedor está se fazendo. E Bruno Mendes, hein? Tendência de saída. Tem uma pá de time atrás do cara e ele tá pedindo muito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Aqui para atualizar as informações, né? Tô com o meu pequeno com 10 dias ainda, dormindo pouco, aquela coisa toda. Então, obrigado pela paciência, pela compreensão, por você seguir inscrito no canal. Já aviso que agora, a partir de agora, vou retomando as minhas atividades aqui, postando com mais frequência. A Data FIFA interrompeu um pouco as nossas atividades em relação à análise de jogos, né? E até do noticiário.
Mas tem algumas coisas que eu precisava passar para vocês que eu não tive tempo de abordar aqui no canal e eu sei que muita gente está ansiosa por isso. Sim, o Chelsea, da Inglaterra, fez uma proposta para Gabriel Moscardo, 17 anos, a grande joia do Corinthians, o grande alvo para que o Corinthians consiga uma venda significativa. A gente trata dessa forma, né? Infelizmente a gente não consegue dizer uma joia do Corinthians que vai ficar 10 anos no clube rendendo benefício esportivo. Não, a gente sabe que esses jogadores surgem e quanto melhores eles são, mais cedo eles se vão. E o caso do Moscardo, aos 17 anos, titular do time profissional, era inevitável que isso acontecesse. É claro que a gente tem que dar um mérito pro Luxemburgo, né? Que tem todas as críticas possíveis. Eu tô batendo no Luxa aqui há muitos jogos, né? Pela postura do time em determinados jogos. Agora, ele vai render indiretamente um bom dinheiro ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o papel do técnico também. Se você perguntar para o Luxemburgo, ele tem isso muito claro, ele diz que o papel dele é você fazer isso, né? Agregar qualidade no time principal e também render frutos financeiros para o clube. É o papel do técnico ter esse olhar. Ele fez isso no Palmeiras recentemente e está fazendo isso no Corinthians agora. Aliás, ele foi contratado muito para isso. Já tem uma informação de que ele não vai ficar no ano que vem, e acho que a gente sabe que ele não vai ficar, ele só não sai agora, inclusive, né? O time não tá jogando bem, porque realmente falta muito pouco tempo para a temporada terminar. Tem aí uma disputa de Sul-Americana ainda, mas acho que dificilmente o Corinthians fará uma troca nesse momento, porque ele tá fazendo ele tá participando de uma transição do clube, né? Não tinha muita opção quando ele foi contratado e o clube está encerrando a gestão do Ilho, ainda com uma possibilidade de título da Sul-Americana e pela informação nem ganhando a Sul-Americana ele deve permanecer, porque aí vem até ou uma nova diretoria, aliás, vem uma nova diretoria ou do mesmo grupo político ou não. E aí a gente vai ver um novo projeto a partir de 2024. O fato o Luxemburgo realmente tem méritos, porque eu não lembrava, assim... Eu acompanho muito a base do Corinthians, assim, com Copinha, Brasileirão Sub-20, sigo perfis em redes sociais da base alvinegra, me intero muito sobre as notícias da base. E por mais que se falasse no Gabriel Moscardo, eu não via com esse status, tá? Eu não tinha ideia de que ele pudesse já assumir uma função de titularidade. E isso é mérito do treinador que apostou no moleque e, obviamente, do jogador, que não sentiu o peso de uma camisa gigantesca e jogou como dono da posição. Talvez no último jogo, né, no clássico contra o Palmeiras, ele tenha sentido um pouco, mas acho que natural também, né? Um clássico, ele teve a convocação para a seleção olímpica, o time não vem jogando bem, então assim, acho que isso também acaba prejudicando, mas é inegável a qualidade desse moleque. Moscardo recebeu uma proposta do Chelsea de 21 a 25 milhões de euros, né? 21 fixos, chegando a 25 com bonificações, que seriam valores extremamente importantes, né? Para um volante de 17 anos. Mas o Corinthians recusou. Entende que convocação para a seleção olímpica, e daqui a pouco até principal, uma reta final de temporada, com mais tempo no time profissional, pode fazer o jogador valorizar ainda mais. Se o valor chegando...